Imagine, você acorda hoje, sem nome, sem dinheiro, sem nenhum contato no celular, numa cidade que você nunca viu, num mundo que não existia quando você nasceu. O que você faria? A maioria entraria em pânico, buscaria ajuda, choraria. Mas um homem, apenas um homem na história, teria as ferramentas para não só sobreviver, mas dominar. Seu nome era Salomão. E essa é a história do que aconteceria se ele estivesse aqui. Há milhares de anos, Salomão governava um dos maiores reinos já vistos. Mas o que o tornava diferente não era seu trono, era sua mente. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu riqueza, não pediu poder, ele pediu sabedoria. Não a sabedoria de um livro. Ele pediu a capacidade de entender as pessoas, de ver além do óbvio, de julgar com justiça. E com isso, tudo mais veio junto. Mas o que ninguém conta sobre Salomão é que ele também errou. Muito. E foi justamente por isso que quando ele acordou naquela calçada, ele não era só o rei sábio, era um homem que sabia o peso de ter tudo e ter perdido. Naquela noite, ele estava sozinho. Depois de décadas de construção, depois de um templo que levou 7 anos para ficar pronto, depois de riqueza que nenhum homem antes ou depois chegou perto, ele estava sentado sozinho, com um pensamento que não saía da cabeça. E se tudo isso não fosse suficiente? E então, a noite engoliu tudo. E quando ele abriu os olhos, o palácio havia desaparecido. O primeiro impacto não foi a tecnologia. Foi o barulho. Um barulho que não existia em lugar nenhum do mundo que ele conhecia. Metálico, constante, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Ele se levantou devagar, olhou para as roupas que vestia, simples, estranhas para ele. Olhou para as mãos, as mesmas. Olhou para o céu, o mesmo sol. Mas tudo o mais era outro mundo. Prédios que tocavam as nuvens, carros que se moviam sem cavalos, sem bois, sem vento. E as pessoas passavam por ele sem olhar. Dezenas delas, cada uma com um pequeno objeto brilhante na mão, olhando para esse objeto, falando com esse objeto, rindo com esse objeto. Ninguém olhou para ele. Ninguém. E Salomão, o homem para quem rainhas viajavam semanas para ver, ficou parado naquela calçada, completamente invisível. E pela primeira vez em décadas, sentiu algo que havia esquecido como era. Medo. Com fome e sem entender as regras desse novo mundo, ele fez o que qualquer homem faria. Procurou comida. Entrou no primeiro lugar que tinha cheiro de pão. Era um mercado, iluminado como o interior de um templo. Mais comida em um único lugar do que em qualquer banquete que já havia dado. Ele caminhou pelos corredores. Tentou falar com uma mulher que arrumava produtos na prateleira. Ela olhou para ele, viu as roupas amassadas, o cabelo despenteado, a expressão perdida, e desviou o olhar. Um segurança apareceu, grande, braços cruzados. Salomão, que havia julgado reis, que havia recebido a rainha de Sabá, que havia construído o templo mais grandioso do mundo conhecido, foi empurrado para fora de um mercado, por um segurança que nem ao menos abriu a boca. E ele ficou na calçada, olhando para o vidro da porta, vendo seu próprio reflexo. E pela primeira vez, entendeu o que é ser invisível. E algo dentro dele não quebrou. Acendeu,
Ele ficou naquele banco por horas. Não por desespero, por necessidade. Porque Salomão sabia uma coisa que a maioria das pessoas esquece quando entra em pânico. Antes de agir, entenda onde você está. Então ele observou. Viu que as pessoas trocavam pedaços de papel e cartões coloridos por comida. Viu que quem tinha roupas limpas era tratado com respeito. Viu que quem falava com confiança era ouvido. Viu que quem demonstrava necessidade era ignorado. E foi montando o mapa. Sem tecnologia, sem idioma completo, sem um único contato, mas com algo que ninguém podia tirar dele: a capacidade de ler o que está na frente dos olhos. E então, ele tomou a primeira decisão. Não ia pedir ajuda como mendigo. Ia oferecer algo. Porque havia aprendido isso décadas atrás. Aquele que quer ter amigos deve se mostrar amigável. E no mundo moderno como no antigo, quem oferece valor nunca fica sem nada. Ele encontrou um senhor, velho, sozinho, tentando carregar caixas de frutas que eram pesadas demais para seus braços. Salomão não pediu permissão, não negociou, simplesmente chegou e começou a ajudar. Em 1 hora, o trabalho estava feito. O Senhor olhou para aquele homem estranho e disse apenas: "Você quer comer alguma coisa?" E Salomão, que havia jantado com reis, disse sim. Sentaram no fundo da banca. Comeram pão e fruta. O Senhor falou muito sobre a vida, sobre o filho que foi embora para outra cidade, sobre a esposa que morreu há 3 anos, sobre como a banca estava difícil desde que o mercado grande abriu na esquina. Salomão ouviu tudo, sem pressa, sem olhar para um celular inexistente, sem mudar de assunto. Apenas ouviu. E no final da tarde, o Senhor disse: "Você pode dormir no depósito hoje, se quiser." E Salomão aprendeu a primeira lição do mundo moderno. As pessoas não mudaram. Elas ainda precisam, acima de tudo, ser ouvidas. Após 2 semanas ajudando o velho, Salomão recebeu seu primeiro pagamento. Notas de papel amassadas. Uma quantia pequena. Ele ficou olhando para elas na palma da mão. Em seu tempo, ouro era ouro. Você podia pesar, fundir, testar. O valor estava na matéria. Aquelas notas não valiam nada por si mesmas. Eram só papel. E ainda assim, todo mundo as aceitava como se fossem ouro. Ele perguntou ao velho: "Por que esse papel tem valor?" O velho pensou um momento e disse: "Porque todo mundo concorda que tem." Salomão ficou em silêncio. E então entendeu algo fundamental sobre o mundo moderno. A maior moeda não era o papel. Era a confiança. E confiança, ele sabia construir. Salomão foi caminhar pela cidade e viu algo que o perturbou profundamente. Não a pobreza, a riqueza vazia. Viu pessoas comprando coisas que claramente não precisavam, com dinheiro que claramente não tinham, com sorrisos que desapareciam logo depois da compra. E Salomão sentiu uma tristeza genuína, porque ele havia feito exatamente isso. Havia acumulado, havia construído, havia conquistado. E no fim, havia escrito: "O amante do dinheiro nunca se satisfaz com dinheiro. Quem ama a abundância nunca tem o suficiente." Isso era 3.000 anos atrás. E ali, naquela rua, via a mesma armadilha, em alta definição, com entrega em 2 dias úteis. Foi uma jovem quem mostrou para ele. Ela estava sempre com o celular na mão, sempre fotografando a fruta antes de vender,
sempre mostrando a tela para alguém. Um dia ele chegou por trás e olhou. E viu um mundo onde todo mundo era bonito. Todo mundo estava feliz. Todo mundo viajava, comia bem, sorria. Ele perguntou à jovem: essas pessoas são reais? Ela deu risada. São, mas não exatamente assim. E ela explicou sobre filtros, sobre mostrar só o que é bom, sobre esconder o resto. Salomão ouviu tudo. E no final disse apenas: então é uma corte. Em meu tempo, havia palácios cheios de pessoas que só mostravam o que era conveniente, que sorriam para o rei e conspiravam nas sombras. Isso não é novidade. A novidade é que agora qualquer um pode montar sua própria corte e ser rei e servo ao mesmo tempo. Alguns dias depois, ele a encontrou no fundo da banca, olhando para o celular com os olhos vermelhos. Ele não perguntou o que havia acontecido. Ficou em silêncio do lado dela e esperou. Ela disse que havia postado uma foto, que uma amiga havia recebido 10 vezes mais curtidas, que se sentia feia, que se sentia invisível. Salomão a ouviu. E então disse algo que ela não esperava. Eu conheço esse sentimento. Tive um reino inteiro me admirando. E ainda assim, havia noites em que o silêncio pesava mais do que qualquer elogio. Porque a aprovação de fora nunca preenche o que está faltando dentro. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele vem tudo o que você realmente é. Não o que eles veem, o que você é. Certa manhã, uma família apareceu na banca. O pai discutia com o filho adolescente. A mãe tentava mediar. A filha menor puxava a saia da mãe pedindo atenção. E ninguém percebia a filha menor. Era uma cena de 2 minutos. Mas para Salomão, era o resumo de algo que levou uma vida inteira para entender. Havia tido tudo: poder, riqueza, admiração. Mas nunca havia tido aquilo. Uma família que brigava de verdade, porque se importava de verdade. E sentiu um peso no peito. Não de inveja, de reconhecimento do que havia perdido. O pai voltou no final do dia, sozinho, com aquela expressão de quem brigou e ainda não processou. Salomão perguntou: seu filho, quantos anos tem? 15. E o que ele quer que você ainda não deu? O pai ficou em silêncio. Tempo, ele disse baixinho. Ele quer tempo. Mas eu trabalho o dia inteiro para dar o que ele precisa. Salomão acenou. O filho não precisa de um provedor. Ele precisa de um pai. E essas duas coisas não são a mesma. O homem olhou para Salomão. De onde você tirou isso? Salomão deu um sorriso leve. Da maneira mais difícil possível. Aprendi tarde demais. Você ainda tem tempo. Naquela noite, Salomão não dormiu bem. Porque a conversa com aquele pai havia cutucado algo que ele tentava não olhar. Seus filhos. E seu filho herdeiro. Havia destruído o reino que levou décadas para construir, em menos de uma geração. Não por falta de inteligência, por falta de um pai presente. E ali, deitado no depósito de frutas de um velho solitário, num mundo que não era o seu, Salomão chorou. Não por fraqueza, por clareza, porque a sabedoria verdadeira inclui ver os próprios erros, sem se destruir por eles, mas também sem fugir deles. A fama de Salomão havia crescido, não como rei, como o homem que resolvia problemas. E as histórias se espalharam.
como sempre, se espalharam. A reunião tinha 7 pessoas. Salomão ficou em silêncio por 30 minutos, só ouvindo. E em 30 minutos, havia mapeado tudo. 2 grupos. Um queria crescimento rápido a qualquer custo. O outro queria estabilidade. Salomão pediu a palavra e fez uma pergunta que paralisou a sala. O que acontece com os clientes de vocês se esse acordo for fechado do jeito que estão propondo? Silêncio. Ninguém havia perguntado isso. E Salomão disse: um rei que protege seus súditos dorme tranquilo. Um rei que os usa para crescer cria inimigos dentro do próprio reino. Qual vocês querem ser? Havia meses no mundo moderno. Tinha dinheiro agora. Tinha respeito. Tinha pessoas que o procuravam. E em uma madrugada, acordou suado, com o mesmo pensamento que tinha naquela última noite no palácio. E se tudo isso não for suficiente? E pensou: o maior inimigo da sabedoria não é a ignorância, é o sucesso sem âncora. Numa manhã, ele encontrou um jovem numa praça. O jovem tinha o olhar de quem carrega algo pesado demais para a idade que tem. O jovem disse que havia largado o emprego para seguir o que amava, que não estava dando certo, que a família dizia que havia errado. Salomão perguntou: você está desistindo porque realmente não é o caminho? Ou porque o caminho está sendo difícil? Porque essas são perguntas diferentes e têm respostas diferentes. Se não é o caminho, mude sem culpa. Se é difícil, continue sem pressa. O jovem perguntou: qual é a pergunta certa? Salomão olhou para ele. Não é o que você quer. É para que você foi feito. São perguntas parecidas, mas a segunda tem uma resposta que não muda conforme o vento. Ele sabia que não ficaria para sempre. Então, naquela última noite, foi caminhar. Passou pela banca do velho, que agora tinha uma plaquinha nova. Passou pela praça onde havia conversado com o jovem. E parou na calçada onde havia acordado, meses atrás. Desorientado, com medo, invisível. E pensou: esse foi o lugar mais importante de toda a minha vida. Não o palácio, não o templo, não o trono. Essa calçada, onde não tinha nada. E por isso, precisei de tudo que realmente importa. Salomão não existe mais. Mas os problemas que ele enfrentou ainda existem. O homem que trabalha a vida toda e não vive. A mulher que busca valor no olhar dos outros. O pai que provê, mas não está presente. O jovem que confunde dificuldade com erro. O poderoso que usa ao invés de servir. Esses não são personagens de outra época. São as pessoas na sua rua. Talvez sejam você. A sabedoria de Salomão não é uma coleção de provérbios bonitos. É um espelho que mostra o que você já sabe, mas ainda não teve coragem de encarar. Ele perdeu muito, errou muito e escreveu sobre tudo isso, não para impressionar, para que você não precisasse aprender do mesmo jeito que ele. A sabedoria que ele deixou hoje tem 3.000 anos. E ainda assim, é mais atual do que qualquer notícia de hoje. Porque as ferramentas mudam, os sistemas mudam, o mundo muda. Mas a natureza humana ainda é a mesma. E quem entende isso nunca fica perdido, em nenhuma época, em nenhum mundo.